Olha, poucos presidentes na história do Brasil, mas poucos mesmo, governaram sob tanta, mas tanta pressão. Hoje, a gente vai mergulhar na era de Arthur Bernardes, um mandato que foi basicamente definido por rebeliões, por repressão e, sabe, um estado de crise que parecia não ter fim. E isso já joga a gente direto na questão central, né? Como é que se governa uma nação que está, tipo, o tempo todo sob estado de sítio? Quando todos os direitos e garantias que a gente conhece simplesmente não valem? Pois é. Essa foi a realidade que o Arthur Bernardes não só enfrentou, como ele mesmo impôs durante os 4 anos de governo dele. Então vamos lá, esse aí é o homem no olho do furacão, Arthur da Silva Bernardes. Nascido lá em Viçosa, Minas Gerais, ele foi o nosso 12º presidente. E o mandato dele, gente, de 1922 a 1926, nossa, mudou completamente as regras do jogo político no Brasil. Para a gente entender essa figura tão complexa, nosso papo vai ter 5 partes, beleza? Primeiro vamos falar do que mais marcou o governo dele, o tal do estado de sítio. Depois, a gente volta um pouco para ver como ele saiu de Viçosa e chegou ao poder. Aí sim, a gente mergulha de cabeça na crise, vê as reformas que ele inacreditavelmente conseguiu fazer, e no final, a gente tenta entender o legado controverso que ele deixou. Bom, vamos começar pelo começo, pelo que realmente definiu a presidência dele. O Bernardes governou praticamente o tempo todo o mandato dele, sob essa medida de emergência, o tal do estado de sítio. E ele usou isso basicamente para calar qualquer um que fosse contra ele. Mas afinal de contas, o que é esse tal de estado de sítio? Pensa assim, é como se fosse um botão de pânico na Constituição. Quando ele é acionado, o presidente ganha superpoderes, pode suspender direitos básicos, tipo liberdade de imprensa, de reunião, tudo isso para controlar uma crise muito grave. O problema todo é que para o Bernardes, o que era para ser uma exceção, virou a regra do jogo. Ok, mas a pergunta que fica é: como um político lá do interiorzão de Minas Gerais conseguiu chegar do topo, no cargo mais alto do Brasil? Para a gente entender o presidente, a gente precisa primeiro entender o homem e essa escalada impressionante dele. Dá uma olhada na velocidade da carreira do cara. É impressionante. Em pouco mais de 15 anos, ele foi de chefe da Câmara lá em Viçosa para deputado federal, depois presidente de Minas Gerais e, de repente, presidente da República. Foi uma ascensão meteórica, sério. E antes de mergulhar de cabeça na política, o Bernardes era, um homem de 1001 utilidades. Ele foi contador, revisor de jornal, professor de latim e português, advogado, fazendeiro e até industrial. Essa bagagem toda, bem diferente da elite da época, talvez explique um pouco daquele jeito pragmático e, vamos combinar, bem duro, que ele mostrou no governo. Agora, um momento chave na vida dele foi o casamento. Ele se casou com a Clélia Vaz de Mello, que era filha de um político assim super poderoso. O sogrão era o Carlos Vaz de Mello, e com essa união, pronto, o Bernardes virou o herdeiro político de uma verdadeira dinastia local. Foi o empurrão que faltava para ele entrar de vez na elite política de Minas. Então, com essa base de poder toda amarradinha, Bernardes finalmente chega à presidência. Só que o que estava esperando por ele não era um mar de rosas, não. Era o epicentro de uma crise nacional que nunca se tinha visto antes. Uma crise de muita, mas muita rebelião e uma repressão brutal. E olha, a crise explodiu antes mesmo dele sentar na cadeira de presidente. A eleição de 1922 foi uma briga de foice. De um lado você tinha o Bernardes, o candidato da famosa política do café com leite. Do outro, uma aliança de vários estados que estavam de saco cheio de ficar de fora do poder. Aquilo ali não era só uma eleição, gente. Era o sistema todo da República Velha começando a trincar. E para botar mais lenha na fogueira, a campanha ainda teve o escândalo das cartas falsas. Basicamente, apareceram umas cartas que supostamente eram do Bernardes, xingando os militares. Eram fake news da época, sabe? Mas mesmo sendo falsas, o estrago estava feito. A relação dele com o exército ficou péssima antes mesmo dele pisar no palácio. E essa tensão toda com os militares explodiu de vez com o movimento tenentista. Imagina só, um grupo de jovens oficiais do exército cheios de ideais, super frustrados com a política, que eles viam como corrupta, parada no tempo. Eles não queriam só trocar de presidente, não. Eles queriam um Brasil diferente. E sim, eles estavam dispostos a pegarem armas para isso. O auge desse conflito todo foi a Revolta Paulista de 1924. O negócio foi sério. Uma rebelião gigantesca dos tenentes que conseguiu, pasmem, tomar o controle da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, na mão dos rebeldes por quase um mês. Foi uma coisa dramática. Nunca tinha acontecido nada parecido. E a reação do governo?
implacável. Essa frase aí do Carlos de Campos, que era o governador de São Paulo na época, diz tudo. São Paulo prefere ver destruída sua bela capital antes do que destruída a legalidade no Brasil. É uma frase pesada, né? E o pior é que a destruição veio mesmo. E aqui a gente vê o custo dessa decisão de uma forma brutal. As tropas do governo federal bombardearam a própria cidade de São Paulo por semanas. Esse número que está aí na tela, 1.800, é a quantidade de prédios que foram atingidos. Foi uma verdadeira guerra dentro do nosso próprio país, com um efeito devastador para a população. Mas é aqui que a história fica ainda mais complexa, sabe? Porque no meio desse caos todo, de bombardeio, de perseguição política, o governo Bernardes também fez reformas. Parece loucura, né? Mas é esse o grande paradoxo: fazer política em tempos de guerra. Vamos dar uma olhada no que ele fez. Primeiro, ele mexeu na Constituição para facilitar ainda mais o uso do estado de sítio. Basicamente, mais poder para ele. Mas, ao mesmo tempo, olha que doido, ele sancionou uma lei que dava 15 dias de férias pagas para alguns trabalhadores. Na economia foi mão de ferro, austeridade total para controlar a inflação. E para fechar, num gesto bem marcante, ele tirou o Brasil da Liga das Nações. Beleza. E no fim das contas, qual é o legado de um presidente como esse? É agora que a gente vai tentar entender o impacto que ele deixou e por que a imagem dele é tão dividida até hoje. Depois que ele saiu da presidência, a história não acabou. Acredite se quiser, a vida política do Bernardes continuou. Ele chegou a ser exilado depois da Revolução de 32, mas depois voltou para o Brasil e ficou na política por muitos e muitos anos. E no meio de tanto conflito, de tanta repressão, tem uma coisa que é, sem dúvida, um legado positivo. Lá na cidade natal dele, ele fundou uma escola de agricultura. E essa escola cresceu e se tornou a super prestigiada Universidade Federal de Viçosa, a UFV. É um ato de construção no meio de um governo tão marcado pela destruição. Mas a imagem que ficou dele na história é totalmente dividida. Para quem apoiava, ele era o estadista da República, o líder forte que manteve a ordem e defendeu a lei contra os rebeldes. Já para os opositores, ele era o sicário de Viçosa, um ditador cruel que passou por cima de todo mundo e das liberdades das pessoas. São dois apelidos que mostram perfeitamente o tamanho da treta. E aí a gente chega no ponto final. Arthur Bernardes foi um herói que salvou a ordem ou foi um vilão autoritário? O governo dele, que usou a repressão em nome da lei, deixa essa pergunta no ar. E, sinceramente, não tem uma resposta fácil para ela.